Prever o dia e a hora do fim de nossas vidas seria algo muito tentador. E mais tentador ainda, seria prever o final de toda a existência humana, o momento apocalíptico que deixaríamos de existir de uma vez por todas. Foi exatamente isso que um grupo de pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, tentou fazer. Os cientistas usaram modelos atuais da natureza, levando em consideração a emissão dos raios solares, movimentação das placas tectônicas, erupções vulcânicas, dinâmicas de chuvas, estações, entre outras variáveis. E aplicaram em um supercomputador capaz de realizar cálculos complexos para avaliar quando nosso planeta se tornará inabitável para nós e para os outros mamíferos. Nesse vídeo, nós vamos compartilhar os resultados desse estudo com vocês, revelando o que o futuro da Terra pode reservar para nós. Além disso, vamos entender como essa pesquisa pode ajudar na prevenção de desastres naturais e como ela poderá ser usada, inclusive, no auxílio das buscas por sinais de vida fora do nosso planeta. Os eventos que provocam uma grande extinção em massa não são necessariamente novidade na Terra. Com certeza, o incidente com os dinossauros é o mais conhecido por nós. Mas nosso planeta já presenciou pelo menos 5 grandes ocorrências como essa. E não é para menos, considerando que nossa casa já tem pelo menos 4,5 bilhões de anos e que a vida perambula por aqui há cerca de 3,5 bilhões de anos. A primeira extinção em massa é conhecida como Ordoviciano-Siluriano e aconteceu há 445 milhões de anos, destruindo aproximadamente 85% de todas as espécies que viviam por aqui. Nessa época, os seres ainda estavam concentrados principalmente nos oceanos, que foi justamente a parte mais afetada. Os cientistas acreditam que houve uma queda brusca das temperaturas, que formou enormes geleiras e diminuindo drasticamente o nível dos mares. Depois disso, as águas passaram por um período de rápido aquecimento, fazendo com que a maioria das espécies não resistisse às flutuações. O próximo evento foi o Devoniano e ocorreu há 374 milhões de anos. Estima-se que ele tenha dizimado cerca de 75% dos seres vivos, que em sua maioria eram invertebrados, que também viviam no fundo dos mares. Esse foi um período bastante turbulento, repleto de variações ambientais, incluindo aquecimento e resfriamento global, aumento e diminuição nos níveis do oceano e uma subida e descida nos níveis de oxigênio e dióxido de carbono na atmosfera, que afetaram drasticamente os seres que viviam por aqui. No entanto, ainda não se sabe ao certo o que teria provocado essas flutuações. A terceira extinção em massa do planeta, a do Permiano, foi a maior de todas. O evento ocorreu há 250 milhões de anos e estima-se que tenha erradicado cerca de 95% das espécies que habitavam a Terra, incluindo a maior parte dos vertebrados que já tinham começado a evoluir. As causas deste incidente estão provavelmente relacionadas às alterações na atmosfera, mas não é possível afirmar o que as teria provocado. As principais teorias afirmam que o planeta pode ter sido atingido por um grande asteroide que bloqueou o Sol e encheu o ar de partículas, produzindo chuvas ácidas. E existem aqueles que defendem que uma grande explosão vulcânica pode ter aumentado os níveis de dióxido de carbono, acidificando o ar e os oceanos. O próximo evento já é mais conhecido por nós e está no período Triássico, que ocorreu há 200 milhões de anos e eliminou cerca de 80% das espécies do planeta, incluindo alguns dinossauros. Também não é possível ter certeza do que provocou essa catástrofe, mas o evento aumentou os níveis de dióxido de carbono, as temperaturas globais e a acidez dos oceanos, assim como o evento anterior. E, finalmente, o mais conhecido por nós, a extinção em massa do Cretáceo, que ocorreu há 66 milhões de anos e eliminou cerca de 80% dos seres vivos da Terra,
inclusive as espécies de dinossauros não aviários que haviam sobrevivido ao último evento. Esse desastre foi provavelmente causado por um asteroide que atingiu a Terra, do lugar onde fica o México, que deve ter sido agravado pelo aumento da atividade vulcânica na região, onde hoje está a Índia. Isso colaborou para o colapso dos grandes animais que viviam por aqui e que já estavam adaptados ao clima, à vegetação, a uma cadeia alimentar bem definida, e não conseguiram sobreviver às mudanças repentinas. No entanto, essas transformações permitiram a ascensão de um novo grupo de animais que se adaptou muito bem às novas condições e passou a reinar no planeta: os mamíferos. Os primeiros vertebrados endotérmicos que deram origem aos mamíferos surgiram há cerca de 300 milhões de anos. Mas eles não foram capazes de se destacar nas circunstâncias da época, principalmente porque tinham que competir com os grandes animais que eram dominantes até então, especialmente os dinossauros. Mas o jogo virou completamente depois dessa última grande extinção. Não porque os mamíferos se tornaram maiores e mais amedrontadores, mas por conta de sua excelente capacidade de adaptação. Nesse sentido, a característica que mais se destacou entre eles, digo entre nós, foi a aptidão para resistir às variações de temperatura. Uma das coisas que mais afetou os seres que vieram antes de nós. Foi por isso que os mamíferos conseguiram se espalhar e conquistar basicamente todos os continentes do planeta. Eles foram capazes de se desenvolver melhor conforme a região habitada e se adaptar inclusive às mudanças das estações, conseguindo acesso à comida, abrigo e, principalmente, regular a temperatura corporal de acordo com a necessidade. Essa foi a diferença fundamental entre nós e os outros animais, especialmente os exotérmicos. Esse último grupo, que incluía boa parte dos dinossauros, precisava regular sua temperatura corporal conforme o ambiente. É o que acontece com nossos répteis atuais, por exemplo. Você já viu um lagarto tomando sol em uma pedra? Então, isso não é apenas uma técnica de relaxamento, mas a forma que eles usam para se esquentar. Os mamíferos, por outro lado, conseguem regular a temperatura através do sistema circulatório, das glândulas sudorípadas, responsáveis pelo suor, como o próprio nome indica, através da pelagem, do acúmulo de gordura no tecido adiposo e até dos comportamentos, como as espécies que hibernam durante o inverno para se preservar das baixas temperaturas e da escassez de alimentos. Todas essas estratégias, que foram desenvolvidas ao longo de milhares de anos, permitiram que nós chegássemos até aqui, apesar das inúmeras variações que ocorrem no clima do nosso planeta. Mas mesmo essa capacidade regulativa tão avançada também esconde uma fragilidade. Acontece que os mamíferos são melhores em se aquecer do que se esfriar. Os animais que vivem em climas muito frios ou que passam por um evento glacial conseguem manter a temperatura corporal com mais facilidade do que aqueles que precisam resfriar seus corpos quando estão em climas muito quentes. O principal mecanismo que podemos usar para retirar calor do corpo é o suor. Mas muitas vezes ele não é suficiente e nosso organismo pode colapsar depois de certo limiar. E foi essa conclusão do estudo que fala sobre a nossa possível extinção. Os mamíferos, incluindo nós, poderiam conseguir sobreviver a uma era do gelo, como provavelmente já aconteceu. Mas nós dificilmente conseguiremos escapar de um evento que eleve drasticamente a temperatura do nosso planeta, produzindo um aquecimento global excessivo a ponto de eliminar nossas fontes de água e comida e de paralisar nossos corpos. Eu sei que quando falamos de aquecimento global, a primeira coisa que vem à sua cabeça são as consequências da emissão dos gases do efeito estufa, algo que é provocado essencialmente pela ação humana. Mas aqui nós estamos falando de outro processo, que ocorrerá naturalmente, independente das nossas capacidades destrutivas. Esse evento será provocado por 3 fatores principais: a deriva dos continentes, o aumento da radiação solar
e o aumento da atividade dos vulcões. Como sabemos, nosso planeta já foi formado por apenas um grande continente chamado Pangeia, que deu origem ao formato peculiar dos continentes atuais. Mas poucos sabem que esse movimento é cíclico e que já aconteceu várias vezes, sendo que a Pangeia foi apenas a última ocorrência. Assim, estima-se que placas tectônicas continuarão se movendo debaixo de nossos pés, até formar um novo grande continente único, a Pangeia Última. Esse nome não necessariamente quer dizer que este será o último ciclo de grandes continentes, mas será provavelmente o último para nós. Calma, gente. Calma aí, tá? Que isso ainda vai levar um tempo. São cerca de 250 milhões de anos. E por que nós não poderíamos sobreviver até lá, já que somos tão bons em nos adaptar? Acontece que nesse período nosso Sol já estará queimando muito mais hidrogênio, que é o seu combustível, e passará a emitir pelo menos 2,5% mais radiação do que o normal. Além disso, os vulcões estarão muito mais ativos por conta da deriva das placas, o que produzirá mais emissão de CO2, produzindo o efeito já conhecido, o efeito estufa. Como os continentes estarão ligados, não será tão fácil resfriar o solo, o que só irá contribuir ainda mais para a elevação da temperatura. Assim, os rios deixarão de existir. A água doce ficará cada vez mais escassa, eliminando plantas, pequenos animais, produzindo o efeito cascata que irá afetar a todos que estiverem por aqui. Estima-se que a temperatura média da Terra ficará em torno de 40 graus a 70 graus, o que não parece ser muito, né? Mas com certeza é, considerando que essa média hoje em dia é de 15 graus. Parece estranho, mas é isso mesmo. Acontece que a média é muito influenciada pelos extremos, então esse é um número aproximado, mesmo que sua cidade, por exemplo, nunca tenha alcançado uma temperatura assim. Portanto, dizer que a média do planeta será de pelo menos 40 graus Celsius é assumir que existirão lugares muito mais quentes, o que por si só já seria inviável para a existência dos mamíferos. Como comentamos, nós até somos bons em nos aquecer, mas nos resfriar nunca foi nosso forte. Tudo isso, aliado à falta de recursos, deixará nossa vida absolutamente inviável e esse será o nosso fim. Mas não podemos ser pessimistas, ok? Pelo menos ainda não. Afinal de contas, até lá nós teremos muito tempo para planejar uma saída. Claro, começar a cuidar do planeta para não acelerar esse processo. Até então, a principal alternativa seria nos mudar para outro planeta similar, o que já é objeto de várias ficções científicas, e esse estudo também nos ajudou nisso. Isso porque até então nosso principal critério para avaliar a compatibilidade de um planeta em abrigar a vida humana é analisar se ele se encontra dentro da chamada zona habitável da estrela, um local ideal para receber os raios solares que não produzam um clima muito quente ou muito frio. Contudo, essa pesquisa mostrou que existem outros critérios que precisam ser analisados, afinal, a Terra está na zona habitável do Sol e é um lugar ideal para nós. Mas isso não será verdade daqui a 250 milhões de anos, mesmo que ela ainda esteja dentro dessa zona demarcada. Assim, esperamos que nos próximos anos nós possamos amadurecer essa ideia de procurar outros lugares para viver ou, quem sabe, encontrar vestígios de vida em outros planetas, já que essas novas condições afunilam ainda mais os locais onde podemos procurar. Eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima.